Bom dia, irmão. Bom dia, irmã. Que o Senhor Jesus lhe abençoe em mais um dia que se começa. Que a graça dele possa estar presente no seu coração, aonde você for e na sua família. Deus te abençoe. Nossa meditação de hoje se encontra em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, que nos diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Você já se perguntou qual é o seu chamado e quem é que te chama? Você já fez a pergunta sobre qual é o propósito final de sua vida? Quem é que dá o sentido real à sua vida? Quem realmente te chama? Qual é o chamado que você tem? Quem te chama? E como ele te chama? E o que você deve fazer? Você já fez esses tipos de pergunta? Nossa meditação de hoje contempla essa pergunta que nos diz: quem nos chama? E dependendo da forma como nós respondamos essa pergunta, podemos ter uma vida diferente. Podemos ter formas de viver diferentes. Perceba que aqui, no versículo 1 do capítulo 1 de Gálatas, Paulo ele se chama de apóstolo. Obviamente, nenhum de nós hoje em dia é apóstolo, mas nós podemos aplicar verdades específicas do que Paulo está dizendo aqui. Por mais que não tenhamos o cargo de apóstolos, por mais que nós não sejamos chamados assim, Deus nos chama para algo. Nós somos convocados por Deus para fazer coisas para Ele, para viver para Ele, para ter uma comunhão com Ele. Deus nos chama. Deus nos capacita. Deus nos dá o direcionamento. Então, em primeiro lugar, nós somos chamados para a salvação. Nós somos chamados a uma comunhão com Ele. Nós somos chamados por Deus para participarmos da graça dele. Nós somos capacitados por Deus para podermos viver constantemente para Ele. E dessa forma, Deus nos chama para outras coisas também. Então, Deus chama cada um de nós para servir em uma igreja local. Deus chama cada um de nós a servir em determinada função na igreja local e também em determinada função em nossos trabalhos. Deus nos chama a contemplar várias áreas para a sua glória. Paulo aqui está colocando uma dessas áreas pela qual ele foi chamado por Deus, para ser apóstolo. Nós somos chamados para termos uma vocação diante do Senhor, um trabalho, a servir na igreja. E perceba que, assim como Paulo, nós devemos fixar nossa mente nessa verdade descrita por Paulo. Paulo é um apóstolo, mas ele mesmo diz: não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Quando você pensar acerca do seu chamado, lembre-se que o seu chamado não foi dado por homens, como Paulo diz, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Você não é chamado para a sua vocação, para servir na igreja, para estar em comunhão com Deus, pelas pessoas. Você é chamado para ter comunhão com Deus, para servir a Ele, para ter um trabalho e uma vocação pelo próprio Deus, como Paulo diz aqui, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Nosso chamado é um chamado do qual Deus nos chama.
E isso nos ajuda a viver uma vida mais digna diante dele. Quando estamos desanimados pelas críticas, pelas frustrações, nós devemos levar em consideração que o nosso chamado não é um chamado humano. Nós somos chamados por Deus para o servir. Então, quando você estiver servindo na sua igreja local, lembre-se, faça aquilo para Deus, lembrando que Deus lhe chamou para fazer aquilo para Ele, porque é Ele que lhe chamou. Lembre-se, quando você estiver no seu serviço, faça o melhor possível, porque o Senhor mesmo nos diz em Colossenses que nós façamos tudo como se fizéssemos para o Senhor. Então devemos levar em consideração que tudo o que nós fazemos, o nosso chamado, vem da parte de Deus. Isso acalma nosso coração quanto às expectativas humanas, pois tanto os outros geram expectativas em nós e são frustrados, quanto nós geramos expectativas sobre a opinião do outro e também somos frustrados. Quando ambos buscam entender que é Deus quem chama, é Deus quem capacita, não há mais expectativas meramente humanas, mas uma expectativa de um Deus que nos capacita a servi-lo, de um Deus que busca cada vez mais nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Medite sobre essas verdades nesse dia de hoje, lembrando que você é chamado por Deus, então viva para Ele. Que Deus te abençoe.